Mais uma vez eu saúdo quem está aqui no santuário, você que nos acompanha de casa e as pessoas que vão ouvir esta pregação depois que ela foi aqui realizada. Meus irmãos, quero ficar com vocês apenas na primeira leitura, também em questão de tempo, mas pela importância do que diz Atos dos Apóstolos. A leitura que nós vamos refletir está em Atos capítulo 8, versículos 5 ao 17. Vocês têm um folhetinho nas mãos, se quiserem pegá-lo na primeira leitura. Nós vemos aqui, meus irmãos, dois caminhos muito diferentes. Nós temos aqui Filipe, na cidade de Samaria. E nós temos outros discípulos e pregadores que ficaram em Jerusalém. Jerusalém, eles foram perseguidos. Na Samaria, eles foram acolhidos. Sempre haverá quem rejeite e sempre haverá quem aceite a palavra de Jesus, proclamada pelos nossos lábios, proclamada pela nossa vida. Mas o mais importante na leitura já fala no início. Filipe desceu a uma cidade da Samaria e anunciou-lhes o Cristo. Filipe hoje somos cada um de nós. Filipe hoje sou eu, Filipe hoje é você, que somos chamados a anunciar Jesus Cristo, com os lábios, com a vida, com as atitudes. A questão é descobrir o lugar, a questão é descobrir qual é a sua Samaria, qual é o lugar que Deus te colocou para que lá você anunciasse o Evangelho, para que lá você testemunhasse a Cristo. Meus irmãos, nós que somos homens e mulheres de fé, nós não acreditamos em coincidência, nós não acreditamos no acaso, nós acreditamos na providência e na graça de Deus. Acredito piamente que onde nós estamos aí também por um desígnio de Deus, para frutificarmos aí, para testemunharmos Jesus aí. Você não mora aonde mora por acaso, você não nasceu nesta família por acaso, você não trabalha aonde você trabalha por acaso, você não estuda com estas pessoas por acaso. Para a pessoa que tem fé, Deus me colocou aí para ser para estas pessoas um anunciador. Eu gosto muito da palavra Kerix, que é o nome do nosso planejamento espiritual anual, né? Todo ano sai, chama Kerix. O que é Kerix? Anunciador, aquele que fala, aquele que anuncia, aquele que tem alegria de falar de Jesus Cristo. O nosso protetor sempre deve ser São Gabriel Arcanjo. Gabriel foi aquele que primeiro levou uma grande pregação a Nossa Senhora, ele levou uma grande alegria a Nossa Senhora, o anúncio do mistério da encarnação. Todas as vezes que nós sabemos que podemos falar de Jesus para alguém, que podemos testemunhar Jesus para alguém, que nós possamos invocar São Gabriel Arcanjo. Assim como Deus lhe deu uma língua adestrada na graça, que por intercessão dele nós também tenhamos palavras de vida. O nosso problema, meus irmãos, ou o problema de alguns, não é o anúncio ou comprometimento, é o medo do cancelamento. Hoje a maioria das pessoas não falam nada, não testemunham nada, não defendem a verdade de Cristo, a verdade da doutrina cristã católica, e se calam perante as ideologias deste mundo, e se calam perante a sociedade mimizenta que estamos. Já dizia que o que nos assusta não deve ser a ousadia dos maus, porque os maus são ousados, são atrevidos, são folgados. O que deve nos assustar é a omissão dos bons. São as pessoas da igreja, pessoas que se dizem seguidoras de Jesus Cristo e que se calam na internet, e que se calam no almoço de família, que se calam no ambiente de trabalho. Ah, porque se eu falar vai estar confusão. Ah, porque se eu falar vai dar briga. Que dê! O importante é você anunciar Jesus Cristo, anunciar a verdade. Meus irmãos, o lugar que não cabe nosso Senhor, não me cabe.
O lugar que não cabe a verdade de Jesus Cristo, não me cabe. É um favor nem me convidar que eu não vou. Mas nós estamos muito preocupados em agradar as pessoas, em agradar o mundo. Jesus Cristo que se dane com a palavra dele, porque eu e ele nos resolvemos. Isto é uma apatia religiosa. Nós ouvimos na segunda leitura Pedro falando: santificai os vossos corações, o Senhor Jesus Cristo, e estais sempre prontos a dar a razão da vossa esperança. Quantas pessoas não dão razão para a esperança? Dão razão ao outro, dão razão ao que não sabe, dão razão ao ateu, ou à toa, dão razão ao pessoal da ideologia, e nós ficamos calados. E nós sabemos, meus irmãos, que nós, os que temos fé, que praticam a santa religião, somos uma maioria esmagadora, só que medrosa, silenciosa, escondida. Eu não sei se você já assistiu um desenho chamado Vida de Inseto. Assistam. Tem os que se acham, são os gafanhotos, né? Porque eles são grandes, são briguentos. E tem lá o gafanhoto chefe, é o que manda bater, é o que quer viver comendo lá as coisinhas das formigas. E um dia uma formiguinha começou a querer colocar as coisas na verdade. Ele, grande, deu uma surra na formiga, quase que matou a formiguinha. Ela ficou lá no chão, meio lá, meio cá. Mas é aí que tem a virada do filme, quando ele fala para os gafanhotos: olha, se não mantivermos essas formigas na linha, elas podem nos destruir. Elas não descobriram que elas são muito mais do que nós. Então mantenha essas formigas na linha. E quem quiser assistir, assista, para você ver o que o desenho vai passar. É um pouco disso. Nós podemos ser aos olhos do mundo uma formiguinha, mas nós somos muitos. A igreja é grande, os cristãos maiores ainda, mas nós temos os gafanhotos folgados, que sabem que os cristãos católicos são medrosos, são calados, são apáticos, não falam, não se posicionam, aceitam tudo, engolem tudo, aplaudem tudo. E daí os gafanhotos ficam: olha, vamos mantê-los assim. E se uma formiguinha começar a falar o que a gente não quer, processe, porque pode ser que o processo não vai dar em nada, mas o processo coloca medo para que os outros não falem. O processo coloca medo. Porque se ele falou e recebeu o processo, se eu falar eu vou receber também. Que se ele se posicionou e foi processado, imagina eu que sou uma formiguinha só, também serei. Estai sempre prontos a dar a razão da vossa fé a todo aquele que vos pedir. Eu tive uma surpresa, nada previsto, mas foi uma alegria também, que foi conhecer aquela dupla, Zé Neto e Cristiano. Eles tiveram um show em Nova Serrana, pousaram aqui, no aeroporto mais perto é aqui. O Zé Neto e Cristiano já me acompanham há muito tempo, nem sabia disso. Aí falaram que o produtor queria me conhecer, aí mandaram uma van para me levar lá no aeroporto para conhecê-los. Aí no aeroporto, conversa vai, conversa vem. Ele falou assim: o que o senhor tem hoje à noite? Eu falei: hoje à noite nada, meu filho, olha a hora, eu vim só conhecer vocês. O que o senhor tem amanhã de manhã? Eu falei: amanhã de manhã não tem nada, tem coisa à tarde. O senhor não tem nem à noite nem de manhã? Você vai pro show com a gente. Me trancou na van, me levou para Nova Serrana. Foi uma experiência diferente, né? Porque eu fiquei lá no palco, vendo eles cantarem, etc. Mas o que me chamou a atenção, que daqui para lá e de lá para cá, eles vieram testemunhando a história deles de fé. A história deles de fé, impressionante. Como primeiro o Cristiano, que já é de família catolicíssima, a esposa dele foi chamada agora para ser ministra da Eucaristia, os filhos todos na igreja, os pais muito católicos, e ele contando o nome do filho dele, que seria o nome, foi para Miguel, por causa de uma graça que ele recebeu. Depois o Zé Neto foi contando a experiência dele de conversão, com os acampamentos, cantando na missa. Ele é de missa diária, de confissão mensal, 2 rapazes que estão aí numa caminhada com Deus. E lá em Nova Serrana, aquela multidão lá, né? Aí, para surpresa, ele para o show e me chama: vou chamar o padre aqui para dar uma bênção.
para vocês. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou falar? Aí eu entrei, né, olá, Nova Serrana. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu falei um pouquinho, né, sobre o testemunho deles, e que quem estava lá pudesse acolher a canção que eles cantam, mas também o testemunho de fé que eles dão. E eu falei para os dois, vocês podem cantar música sertaneja, mas a posição de vocês, o testemunho de vocês é um anúncio. Aí depois a gente rezou um Pai Nosso, eles pediram para rezar um Pai Nosso, concedi a bênção para todos. Quando eu estava voltando ali para a lateral, o Zé Neto gritou no microfone, é isso aí, gente, o padre tem que dar bênção, porque onde não cabe Deus... Aí o Cristiano respondeu, não cabe em nós também. E eles continuaram a cantar. É um anúncio. Onde não cabe Deus, não cabe nós também. Onde não cabe Jesus Cristo, não pode nos caber. Onde não cabe a verdade, não pode nos caber. E aqui há um detalhe no evangelho que nós ouvimos. Se eu vou pregar mais à noite, Jesus disse que aquele que permanece nele, que o ama e que guarda o mandamento, receberá o Espírito da verdade. Olha que bonito. Ele não diz o Espírito Santo, é o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber. As pessoas hoje que mais são aplaudidas, queridas, ovacionadas, é quem fala o que o povo quer escutar. É quem está na onda do mundo. Mas eu não sei se você está prestando atenção. Eu estou prestando atenção. Lá no Cristo Eu Show, conversava com o Frei Gilson, ele está atento. Padre Manzotti está atento. Esses padres mais de comunicação de massa, estamos todos atentos, que está levantando uma massa sólida de católicos buscando o certo, buscando as razões da fé, buscando uma reta intenção. Confissões, olha que eu sou padre há 20 anos, não é 20 dias não, 20 anos. As confissões da quaresma do ano passado, não, deste ano, foram as melhores da minha vida. E comentava com os padres, todos falavam, o pessoal está confessando mais de coração. Não é só uma obrigação, é uma volta ao amor. Guardar o mandamento, meus irmãos, não é uma obrigação. Guardar o mandamento não é uma troca. Se eu guardar os mandamentos, Deus vai me dar alguma coisa. Jesus diz, não, quem guarda o mandamento é porque me ama, é por amor. Se você me ama, você vai guardar o mandamento. Se você me ama, você vai ser uma pessoa melhor. Se você me ama, você vai defender a verdade, porque o Espírito da verdade estará em vós, permanecerá junto de vós, e estará dentro de vós. Eu virei a vós, vós me vereis, vós vivereis. O Evangelho tem uma sequência de bênçãos para nós. Então, se nós temos o Espírito Santo, só há um caminho, a verdade. Você sabe quem é o pai da mentira. Vocês sabem quem é o sedutor do mundo. Tanto que lá nas tentações de Jesus, não é dele, mas como é mentiroso também, né? O que ele diz para Jesus? Olha, tudo isso me foi entregue. Se você se ajoelhar, eu te dou. Se na cabeça dele, o mundo é dele. Nós sabemos que o mundo é de Deus. O mundo é de Deus. A sua família é de Deus. A nossa nação é de Deus. Mas o diabo acha que é dele. Ele fica oferecendo o que nem ele tem. E as pessoas que entram neste caminho começam a achar que o espírito da mentira é melhor que o espírito da verdade, que o silêncio é melhor que a palavra que testemunha, que o não se posicionar é melhor do que defender a sua fé. As pessoas perguntam, padre, hoje os tempos são mais fáceis. Nós vemos lá os discípulos, todos mortos, tirando João, os primeiros padres da igreja, quantos santos perderam a vida. Hoje a gente não vê mais isso, hoje está mais tranquilo, né? Está mais tranquilo porque as pessoas não testemunham, que as pessoas não pregam Jesus Cristo, que as pessoas não anunciam no Espírito da verdade, que o mundo não conhece. Filipe, ele vai a Samaria. Descubra qual é a sua Samaria. O santuário Frei Galvão é a minha Samaria. É aqui que eu sou chamado a anunciar o Cristo. Os eventos que eu participo, cheguei agora há pouco, de madrugada, de Aracaju. Lá foi um pouquinho da Samaria que eles me levaram para pregar lá para as famílias, para celebrar a Santa Missa. Qual é a sua Samaria?
Você que não é um ministro ordenado, que não é um padre, não é um pregador, você que não tem a missão de ficar anunciando, mas qual é a sua? Eu não tenho, porque isso aí é negócio de padre. Não, meu filho, todos nós temos a nossa Samaria, que seja o seu marido. Talvez o seu marido é a sua Samaria. Ele está precisando de ouvir a palavra, ele está precisando de buscar a Deus. Talvez a sua Samaria seja os seus filhos, que você criou na igreja com tanto carinho, depois cresceram, não reza mais, não vai à missa mais, não lê a Bíblia mais. Eles são a sua Samaria. Talvez você tenha um vizinho difícil, que você quer distância, mas Filipe está falando, não é fácil não, é a sua Samaria essa aí, né? E a leitura me diz 3 maneiras de ser presença de Deus na vida dos outros. No versículo 6, 7 e 8. O versículo 6, as multidões seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia. Pregação, anúncio, palavra. Versículo 6b, e todos unânimes o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. Ação, atitude. As pessoas não escutam apenas o que a gente fala, elas olham aquilo que a gente faz, porque o nosso agir, ele também evangeliza. O nosso agir, ele também evangeliza. Eu não vou dizer aqui o nome do movimento, depois o pessoal fala que eu estou falando mal do movimento. Não é de maneira nenhuma, é porque eu vi uma cena. Eu fui aqui em Divinópolis, no supermercado, eu estava estacionando o carro, e tinha um outro veículo dando ré, com um adesivo no vidro de trás. É um movimento aqui de Divinópolis, muito bom, católico, gosto muito, mas a questão não é essa. Ele estava dando ré, nisso estava vindo um outro carro, e o cara que estava dando ré, ele podia ir para frente um pouquinho, para esse carro de trás passar. Não, o cara estava dando ré, começou a buzinar, e com cara feia, e dando ré, e quase bateu no outro, o outro tentando tirar o carro. Ele virou o carro e saiu cantando pneu. E a pessoa que parou nesta vaga, viu o adesivo, e a pessoa disse alto assim, e frequenta ainda isso aí, Vocês entenderam? As pessoas não viram ele falar nada, ele não falou nada, mas a atitude dele não evangelizou. Foi um contra-testemunho, que as pessoas não veem só aquilo que a gente diz, elas prestam atenção naquilo que a gente faz. Talvez aquele homem estava com pressa, com problema, não sei. Eu sei que aquele adesivo no seu carro, católico, que ele é de um movimento muito bonito, depois conta a igreja. Fica batendo o peito na igreja, nem tem paciência com a gente no estacionamento. Filipe sabia que as pessoas estavam atentas às palavras dele, mas estavam atentas às atitudes dele. Nós evangelizamos pela atitude. O olhar evangeliza, o sorriso evangeliza, um abraço evangeliza, uma presença evangeliza. Então, primeiro, Filipe evangeliza pela palavra. Segundo, Filipe evangeliza pelas atitudes. E tem o terceiro, numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. Era grande alegria naquela cidade, entusiasmo. Alegria evangeliza. Alegria evangeliza. Última vez que eu fui agora no Instituto Hesed, conversava com a irmã Chiara Maria, ela falava assim, Padre Christian, estava conversando com a irmã Kelly Patrícia. Eu falei, estava, irmã, o que ela disse? Ela disse que Deus fez uma peripécia com o senhor. O que Deus fez comigo? Ele te deu um anjinho da guarda com um narizinho de palhaço, que o seu anjinho da guarda, ele fica te aprontando, para o senhor ter histórias para contar, porque ela falou que certas coisas só acontecem com o senhor. Ela falou sobre a cadeira de roda, né? Por quê? A alegria evangeliza. Quando você é uma pessoa alegre, aonde você chega, as pessoas já sorriem. Eu vi esse final de semana lá em Aracaju, depois eu vou publicar, né? Uma noite lotada de pessoas, a missa, e só da gente chegar o pessoal já fica assim, alegria. Tiago está nos ensinando 3 maneiras de evangelizar. Evangeliza-se pela palavra, evangeliza-se pelas atitudes, evangeliza-se pela alegria. As pessoas estavam entusiasmadas. Então, meu irmão, como que você vai testemunhar Jesus triste? Testemunhar Jesus com cara enfunada? Eu falo uma coisa que não está na Bíblia,
mas vocês vão concordar comigo. Jesus era muito simpático, muito sorridente e alegre. Como que eu sei disso? Como que eu sei disso? Tem uma prova que você vai falar: ó, padre, o senhor está certo. Sabe como que eu